O significado literal da palavra depender refere-se a uma situação, pessoa ou coisa que não é autossuficiente, algo que necessita de outra coisa ou de alguém para existir. Todos dependem de algo, trabalho, estudo, obrigações, mas dependência emocional não é algo natural do ser humano. Ela é algo que é resultado de uma estrutura interna frágil construída ao longo da vida, tendo como seu principal causador o abandono. Segundo o psicanalista Hans Kohut, essa base frágil surge na infância. Crianças que não são valorizadas e não recebem a devida atenção acabam não sendo validadas emocionalmente. E quando isso acontece, a identidade interna da pessoa não se forma plenamente. E aí o que acontece é que a pessoa que não foi validada na infância vai passar a vida toda perseguindo validação para suprir um vazio na alma. E isso acontece com muitas pessoas e também com o Ness. Eles só queriam um pouco de atenção dos seus pais e a aprovação deles. E não custava nada eles fingirem acreditar na magia para fazer o garoto feliz. Mas aí a gente entende que muitos adultos são despreparados para cuidar de uma vida. Muitos levam a vida de adulto muito a sério e impõem isso sobre uma pessoa que ainda está se desenvolvendo. E assim mais crianças como o Ness surgem. E toda essa fragilidade é construída. E ela faz com que a pessoa busque o que ela não tem dentro de si em relacionamentos. Elas buscam por segurança, valor e sensação de existir. Elas buscam o que não receberam quando criança pelo resto da vida. E o Alexis encontrou essa segurança quando se deparou com o Kaiser. Quando ele estava se vendo sem chances de passar na peneira de um time, ele deu de frente com o Kaiser. Kaiser pergunta se o Ness acreditava no impossível, e diz que as pessoas ali eram boas, mas ele só fazia o que era possível em um alto nível, e disse que entendia a forma que o Ness via o futebol. Ele também via além como ele. E logo depois o Kaiser completa que se o Ness seguisse ele, tudo o que ele quisesse em campo se tornaria possível. Logo depois o Kaiser executa o seu chute, o Kaiser Impact. O chute mais rápido do mundo. Aquilo aos olhos do Ness era mágico. Alguém que conseguia o acompanhar e complementar em campo. Aquilo ia além da magia. Era o próprio impossível em campo. E dali em diante, os dois formaram uma dupla. Com os passes do Ness e a finalização do Kaiser, eles eram imparáveis. A relação dos dois inicialmente era muito agradável. Tipo, tinha um tom de amizade e irmandade. Os dois se ajudavam em campo e fora eram grandes amigos. O Ness até chegou a cortar o cabelo do Kaiser quando ele começou a se incomodar com o tamanho. A visão do Ness sobre o Kaiser era como se ele fosse uma criatura mágica que realizava tudo aquilo que ele sempre sonhou quando criança, mas que ele nunca pôde ter. Afinal, fazer o impossível realidade para o Ness era magia pura. E além de tudo, a carência do Ness na infância era suprida pelo Kaiser naquele momento. A solidão de ter vivido muito tempo sozinho, porque acreditava numa coisa que os outros não acreditavam, estava sendo suprida por aquela amizade que era de verdade. Mas essa relação já tinha desenvolvido uma dependência, porque o Ness tinha algo que ele nunca teve antes. E nesse tipo de relação, o outro deixa de ser visto muitas vezes como alguém que tem vida própria e obrigações, e passa a ser visto como alguém que sustenta o equilíbrio interno da pessoa insuficiente. O que importa de verdade não é o amor pela pessoa, mas sim a sensação de ser amado e valorizada por ela. E isso tudo é uma válvula de escape. Às vezes o sentimento de amor nem existe, mas você depende da pessoa. E toda essa fragilidade vem da falta de atenção e abandono na infância, que criou uma pessoa instável mentalmente e dependente dos outros. As experiências da sua infância moldam a sua vida adulta. Elas te perseguem e às vezes você nem percebe. Quando uma pessoa tem uma atitude ou um jeito mais estável, na maioria das vezes vai decorrer de algo mal resolvido que aconteceu na infância. E dependência emocional é uma prisão que você mesmo se prende e entrega a chave do seu coração na mão de outra pessoa, que pode no final de tudo nem te valorizar. E para uma pessoa imatura te descartar e mudar o julgamento sobre você, basta algumas situações que mude a perspectiva da pessoa sobre você ou sobre o mundo. E isso aconteceu com o Kaiser. Quanto mais ele conquistava, mais ele deixava de ser o Michael para se tornar o Imperador. Ele foi se perdendo cada vez mais dentro de sua persona. E o Kaiser foi se perdendo dentro da imagem do Imperador cada vez mais, principalmente quando ele começou a perder espaço dentro do próprio time. O Kaiser começou a maltratar o Ness, humilhar e agredir fisicamente. A amizade antes que era pura, tinha sido consumida pela persona do Imperador, pois o Kaiser, quando se tornou o Imperador, deixou de ver o Ness como seu melhor amigo, e o passou a ver apenas como mais um servo do seu império. Kaiser se perdeu dentro da sua persona, e como o Ness ficou? Ele continuou tolerando tudo de ruim que o Kaiser fazia, aceitando literalmente agressões, mano. E isso é nojento e perigoso. Quando alguém te faz mal, o pensamento mais lógico é se afastar, mas para a pessoa dependente, isso muitas das vezes não passa pela cabeça.
Ela acredita que tudo vai voltar a ser como antes, mas não volta. E com isso, o abandono surge mais uma vez.